Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para antecipadamente pedirmos desculpa por na semana passada o programa ter falhado, mas foram obrigações que não puderam ser suprimidas e não pudemos disso dar conta aos ouvintes e espectadores. Pedimos desculpa por isso. Para passar, embaixador, àquilo que é a agenda principal do dia que tem a ver com, e neste momento é o dia em que Trump chega à China, tem exatamente a ver com a esperadíssima e uma ou duas vezes adiada visita de Donald Trump ao seu homólogo Xi Jinping. Como é que está a ver o que se vai passar nos próximos 2 dias, embaixador? Esta é a segunda visita de Trump como presidente. E curiosamente, no intervalo, isto é, durante a presidência de Joe Biden, não houve nenhuma visita do presidente americano à China. Trump é atento a esta que é uma das prioridades essenciais da política externa dos Estados Unidos, que é a China. A China é o competidor global mais importante que os Estados Unidos têm. Aliás, o único verdadeiramente ao nível daquilo que é o desafio de natureza global. A China foi objeto, nos primeiros tempos de Trump, de algumas medidas, nomeadamente em matéria comercial, que o presidente americano foi obrigado depois a recolher, porque a capacidade retaliatória por parte da China em função do seu poderio económico é muito grande. E por isso mesmo, Trump, depois de ter imposto à China medidas protecionistas extraordinárias, teve que recuar porque a China criou imediatamente contramedidas, nomeadamente aquelas que tinham a ver com a proibição do fornecimento de terras raras, que é um elemento essencial para aquilo que são as indústrias tecnologicamente mais avançadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como aliás se tem visto ao longo desta presidência de Trump, pressentem onde está o poder e pressentem quem o tem, e eu diria que o eh, respeitam mais o poder e muito menos a fragilidade. Uh, e por isso mesmo os Estados Unidos tratam bem quem tem poder e tratam mal quem o não tem. É uma coisa, é o bom gigante ao contrário, é o princípio do bom gigante ao contrário. E por isso mesmo, os Estados Unidos, nesta equação com a China, têm muito a ganhar, têm muito a perder. Mas tem um fator que faz diferir a posição de Trump da posição de Xi Jinping, que é o fator tempo. Tempo na política. Isto é, Trump tem uma eleição daqui a uns meses e precisa de apresentar resultados que sejam visíveis, ou pelo menos que criem uma expectativa no eleitorado americano de que esses resultados vão melhorar a sua vida. Xi Jinping não precisa disso. Os regimes autocráticos e que têm sistemas ditatoriais, como é o caso da China, nós às vezes fugimos ao termo, há quem fuja ao termo ditadura em relação à China. Não é uma ditadura, tem os mecanismos de natureza democrática dentro da ditadura, como aliás o Irão também tem mecanismos de natureza democrática dentro da ditadura. É uma ditadura e por isso mesmo está, digamos, mais à vontade no controle do tempo. Dito isto, houve aqui um fator novo em que se intercruzou o interesse americano e as atitudes americanas com o interesse chinês, que é o Irão. A China é um dos grandes importadores de recursos energéticos, quer do Irão, quer de outros países do Golfo. E a China, naturalmente, à China não foi indiferente o que se passou no Irão. Se nós olharmos, por exemplo, para a questão da Ucrânia, ou mesmo para a questão de Gaza, nós podemos dizer que a posição da China é mais ou menos relevante ao nível do discurso e da atitude política. No caso do Irão já não é a mesma coisa. A China tem hoje fortes e importantes reservas energéticas que lhe dá para alguns meses, mas não pode viver permanentemente com um bloqueio do Golfo. E, portanto, para a China, a resolução da questão iraniana é vital. Vital a prazo. E os Estados Unidos sabem isso. E vão jogar isso em cima do tabuleiro. Mas depois a China também tem, em relação aos Estados Unidos, um outro problema, que é um problema antigo, que é Taiwan. Xi Jinping já disse que o principal
problema na relação bilateral entre os Estados Unidos e a China é Taiwan. Taiwan, como é sabido, é um Estado que não está reconhecido como independente. A China quer que os Estados Unidos não só digam o que têm dito até agora, que é dizer que não favorecem uma declaração de independência por parte de Taiwan, mas querem que os Estados Unidos se oponham a essa independência. Ora bem, os Estados Unidos nesta matéria têm sido equívocos, como equívocos têm sido naquilo que é a possibilidade de um dia a China atacar Taiwan, e os Estados Unidos nunca disseram até agora o que é que fariam. Ou se calhar já disseram mais com Biden do que tinham dito no passado, isto é, com Biden disseram que se acaso a China continental atacasse Taiwan, os Estados Unidos teriam uma reação de natureza militar. E isso também, digamos, é algo de novo, porque não era isso que estava em cima da mesa. Normalmente os Estados Unidos mantinham a chamada ambiguidade estratégica, não diziam o que é que faziam, embora se presumisse que não deixassem cair o seu aliado. Nesta negociação que está aí, e que é muito interessante, eu devo dizer que é das mais fascinantes desde que Trump tomou o poder, ele está no poder, porque é a primeira em que Trump tem um adversário. Porque nas outras relações de natureza bilateral, Trump não tem um adversário. Trump tem alguém que está do lado de lá, mas que vive sob a pressão de Trump. Desta vez tem um adversário à altura. Não é tanto a Rússia que está, digamos, com os problemas que tem na Ucrânia, mas não é tanto o Irão que vive sob a pressão militar e condicionado também pela pressão de Israel, mas é um país de uma dimensão extraordinária e com uma economia extraordinária que precisa dos Estados Unidos, e por isso mesmo provavelmente vai anunciar que vai comprar soja aos Estados Unidos, que é uma coisa que para os Estados Unidos é muito importante, para os agricultores americanos é importante, vai anunciar que vai comprar umas centenas de Boeings, o que também é extremamente importante para certas indústrias americanas, e nesta visita Trump leva uma pleiade de empresários das altas tecnologias, todos, está lá tudo, um pacote extraordinário, que querem fazer negócio da China, na China. Não são os negócios da China, mas são os negócios na China. Vamos ver o que é que sai daqui, porque isto tem que ter uma contrapartida, de certa maneira, por parte dos Estados Unidos. Qual será essa contrapartida? Digamos, um apressar de uma solução para o Irão, uma linguagem diferente relativamente a Taiwan. Vamos ver. Por outro lado, a China, no caso de Taiwan, também não está totalmente à vontade, porque os Estados Unidos, como anunciaram o fornecimento de material de guerra a Taiwan, isso irritou profundamente os chineses, que gostariam agora de ver isto revertido. E só o facto deste assunto estar na agenda de Trump em Beijing faz com que Taiwan esteja, digamos, nervoso. Como nervosos estão também, vale a pena dizê-lo, os aliados americanos no Indo-Pacífico. Porque o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Austrália, sabem que qualquer cedência por parte dos Estados Unidos por interesses próprios, e nós já percebemos que a política americana hoje é puramente por interesses próprios e nunca acomodando quaisquer princípios. Qualquer cedência far-se-á à sua custa ou à custa da sua segurança. Portanto, estão muito preocupados e essa é a razão por qual eu digo este encontro é talvez dos mais fascinantes do ponto de vista político. Vamos ver como é que os americanos o prepararam sob o ponto de vista da negociação. A sensação que há é que os vetores essenciais são na parte comercial, mas enfim, veremos o que é que a China também tem para oferecer. Volto a dizer, a China tem, apesar de tudo, um pouco mais de tempo do que Trump, porque Trump não pode chegar a julho, agosto, sem algo visível que possa, digamos, acalmar a economia internacional e, em particular, digamos, dar algum sinal à China. Porque vale a pena dizer o seguinte: a China está numa desaceleração de crescimento, os Estados Unidos estão numa aceleração de inflação, e, portanto, estamos aqui num terreno em que os Estados Unidos, que têm umas eleições à frente e a China não tem, eu diria que tem mais a perder neste momento do que a ganhar. E a posição de Xi Jinping parece, neste confronto, relativamente mais poderosa do que a de Trump. O que é que diria qual é o que está no topo da agenda chinesa, embaixador? Será encontrar uma solução para Hormuz ou para Taiwan? A agenda de Taiwan é uma agenda vital chinesa, quer dizer, é considerada um elemento quase de orgulho nacional. O status quo
Eu acho que a China podia viver com o status quo, isto é, com a manutenção da situação tal qual ela existe hoje. Trump naturalmente tem aí o jogo, que é a questão do armamento, que vende a Taiwan, etc. Mas acho que a China, neste momento, o elemento essencial, eu diria que é a questão da natureza comercial, como é para os Estados Unidos. As questões de natureza comercial, as questões de natureza económica são vitais para duas economias em confronto económico, porque os Estados Unidos e a China não estão em confronto militar. A China não tem um aparelho militar comparável aos Estados Unidos e não quer entrar em guerra com os Estados Unidos. Pelo contrário, António, se nós pensarmos bem o que é que foi a China ao longo destes 20 e tal anos, a China foi um poder que, de certa maneira, se adaptou até ao próprio template multilateral internacional. Estamos a lembrar dos discursos de Xi Jinping em Davos, quando defendeu o multilateralismo contra a própria vontade americana, ainda no primeiro mandato de Trump. A China é um fator, não é um fator de desregulação da ordem internacional. Trump é um fator de desregulação da ordem internacional. A China confere hoje ao mundo uma previsibilidade incomparavelmente maior que os Estados Unidos, mesmo para a Europa. Quer dizer, a palavra da China hoje é muito mais levada a sério do que a palavra dos Estados Unidos, que ninguém leva a sério. Vamos ser claros. O Trump diz hoje uma coisa, amanhã pode dizer outra. A China não. A China, apesar de tudo, o que aliás repercute também o que era a União Soviética no passado. Quando a União Soviética tinha o confronto durante a Guerra Fria com os Estados Unidos, a palavra da União Soviética era sagrada. Faz-me lembrar, passando a ironia, aquilo que se passa em Portugal quando há acordos com o PCP. O PCP, quando faz acordos sérios, garante a palavra. Outros partidos às vezes não fazem. E, portanto, os comunistas têm este histórico de garantir a palavra. E a China tem isso. Vamos ver o que é que a China hoje é vista no plano internacional como um fator de estabilidade. O que não significa que as pessoas não tenham as maiores das dúvidas sobre aquilo que é a vida política interna chinesa, os atropelos ao direito internacional que a China faz nos mares do sul da China, aquilo que é um modelo, eu diria quase orwelliano, de controle da população, feita através da inteligência artificial e de outros mecanismos tecnológicos que levam a um ambiente, eu diria, de controle global sobre a sociedade. A China é isso, mas é ao mesmo tempo um fator previsível no quadro internacional. Claro. Obrigado, embaixador. Com certeza que para a semana cá estaremos a dirimir aquilo que foi, que será o sumário desta viagem, mas entretanto faremos aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Olá, bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos diga aquilo que, como observou, o que se passa no Médio Oriente, numa altura em que, desde domingo, a altura em que o Irão respondeu ao último acordo enviado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que, ou o Trump disse que aquilo que é a resposta iraniana não faz nenhum sentido, não aceitou que ela serviço de base para o reinício de negociações. E, entretanto, o assunto está um pouco em stand-by, diria eu, exatamente porque, como vimos na primeira parte do programa, alguma coisa de importante pode passar-se nesta área na China e, portanto, Teherão está à espera. Como é que viu estes últimos acontecimentos em torno da guerra no Médio Oriente, embaixador? Eu devo dizer, António, que, não sendo um especialista em política iraniana, aprendi mais sobre o Irão nos últimos 2 meses, ou no último mês, do que em toda a minha vida. Porque nós temos uma caricatura normalmente do que é um país sob o ponto de vista negocial, diplomático, etc. Mas vê-lo depois na prática e vê-lo atuar na prática é uma lição extraordinária. E o Irão brinca com o fogo, o que é uma coisa extraordinária, quer dizer, brinca com o fogo de uma maneira que muitos, eu próprio devo dizer
que me causou alguma estupefacção, porque nunca pensei que o Irão fosse tão longe nesta provocação aos Estados Unidos, como que fazendo perceber aos Estados Unidos que o facto de controlarem ou dificultarem a circulação dos navios no Estreito de Hormuz digamos, é uma bomba atómica que o Irão tem na sua mão. Os Estados Unidos tiveram uma reação em relação a isto ciclotímica, porque por um lado fizeram o segundo dos dois grandes ataques militares, de bombardeamentos com Israel, e depois fizeram um bloqueio, um contrabloqueio ao Hormuz, que no fundo pôs o Irão, digamos, limitado, sob o ponto de vista das suas opções, porque também o Irão só tem uma capacidade militar limitada, que é a dos mísseis e a dos drones, já não tem praticamente marinha, tem umas lanchas rápidas, muitas das coisas já foram destruídas, mas o Irão, aparentemente, isto são os números, aliás, de vários órgãos de informação que se baseiam em relatórios de intelligence, ainda tem 70% da sua capacidade em matéria de mísseis preservada e zonas de lançamento de mísseis que quer os israelitas, quer os americanos não detectaram. Portanto, o Irão é um fator de disrupção, não consegue ganhar a guerra, sob o ponto de vista militar, mas é um fator de disrupção. E, portanto, estamos aqui num tempo em que o Irão está a jogar também com o tempo, percebendo que Trump quer acabar com esta guerra, percebendo nós também que Israel não quer acabar com esta guerra e que Israel está a ser forçada, digamos, nesta guerra. Trump deu-lhe um espaço, e o espaço que Trump deu a Israel foi a facilidade de atuação no Líbano, em que o Israel tem feito trivialidades extraordinárias, e aquilo que é o escândalo internacional, que é a situação que se vive na Cisjordânia, com os palestinos que lá vivem, que lá nasceram, eles e os avós, a serem expulsos por colonos judeus daquela área. E, por outro lado, a situação em Gaza, que continuam as pessoas a viver em tendas e de forma miserável. Mas, dito isto, a sensação que se tem neste momento é que os Estados Unidos não sabem como é que vão sair disto, têm que sair para a sua salvação, digamos, com a face de boa cara. Os Estados Unidos não se esquecem, muita gente não se esquece do que aconteceu no Afeganistão e que já tinha acontecido no Vietnã. E, portanto, os Estados Unidos querem encontrar uma maneira de sair disto. Muita gente diz que a maneira de sair disto seria os Estados Unidos aceitarem um acordo com o Irão similar àquele que Barack Obama tinha conseguido em 2015. Mas os sinais não são muito claros. E depois também há aqui um ponto interessante, que é a retórica iraniana, que é confrontacional, provocatória, é exatamente o contrário daquilo que nós temos percebido que é Donald Trump, que é alguém que não pode ser ofendido naquilo que é sempre a sua vitória permanente. E, portanto, este regime dos ayatollahs face ao regime do Sr. Trump é também uma coisa fascinante, sob o ponto de vista de observação internacional. Levemente suicidária, aliás. Não, mas depois tem um problema importante, é que isto está a ter consequências no plano internacional em matéria de custos. Por exemplo, está a dar cabo de companhias low cost, neste momento, por todo lado. Está a rebentar com os preços internacionais em matéria de transporte aéreo. Está a criar dificuldades que têm uma projeção no tempo muito longa. Aquilo não volta tudo ao zero no dia seguinte em que os barcos passarem a circular no Estreito de Hormuz. Portanto, Trump parece que não mediu tudo isto. Falo, aliás, e digo, aliás, de uma forma arrogante, no sentido de dizer: nós não temos problema com o nosso petróleo, nós temos petróleo, vocês é que têm problemas com o vosso petróleo. E quando os europeus lhes dizem: está bem, mas nós só temos problemas com o vosso petróleo porque vocês decidiram atacar o Irão. Porque senão, antes de atacarem o Irão, o Estreito de Hormuz funcionava abertamente. E o Trump diz: não, mas atacamos o Irão por causa do acordo, do acordo nuclear. Sim, mas a Europa diz-nos: o acordo nuclear você saiu do acordo nuclear porque quis, depois dele ter sido assinado. Estamos aqui numa espécie de roda viva de um processo que Trump tem que rapidamente resolver, de uma forma ou de outra.
A solução que certos setores têm, nomeadamente aqueles que são mais próximos e mais sensíveis à narrativa israelita, é que é preciso fazer um novo ataque ao Irão para os pôr de joelhos. Há quem diga que isto pode ter consequências ainda mais catastróficas para a economia internacional e que os Estados Unidos, nessas consequências catastróficas, não ficariam totalmente impunes, como já não estão a ficar, ao nível da subida de preços e ao nível das consequências de natureza económica que já se começam a dar conta em vários setores americanos. Em termos da resposta europeia, embaixador, como é que viu aquele performance de alguma marinha francesa e britânica rumar para o Médio Oriente, mas depois de o Irão ter dito que qualquer coisa do género, que estas embarcações passavam também a ser potenciais alvos, Emmanuel Macron disse uma coisa do género: a gente leva os canhões, mas não levamos as munições. A Europa, no fundo, ao dar esse sinal, quis responder a Trump positivamente, isto é, no sentido de dizer, nós vamos colaborar, porque no início disseram, nós não vamos entrar nesta guerra, não vamos ser partes desta guerra, uma guerra que não é nossa e que você decidiu sem nos consultar sequer. Agora, a partir do momento em que Trump diz, está bem, a guerra não é nossa, não é vossa, mas vocês vão pagar as consequências se não quiserem contribuir para a facilitação da circulação. É óbvio que colocar forças navais, militares navais, naquela região, significa entrar na guerra. Porque, naturalmente, se aquilo se opõe ao bloqueio que o Irão faz, esses países entram em guerra contra o Irão. Será que esses países estão em condições, e já lá falaremos daqui a minutos sobre o Reino Unido, em condições de mobilizar esquadras, dinheiros para uma operação cujos contornos, inclusivamente, não conseguem controlar, tendo em conta que os Estados Unidos são os donos da bola, para assim dizer? A Europa está numa posição muito, muito delicada, muito, muito frágil, e, digamos, fez este gesto, que é, no fundo, é feito pelos dois países, havia mais um ou dois que podiam fazer isso, a Alemanha e a Itália, que têm alguma projeção de forças no plano internacional, mas como o António disse, é meramente retórico, significa apenas dizer nós estamos aqui, só que na realidade estão ali, mas não estão ali a fazer nada. Exato, a não ser levar com as bombas se for caso de os iranianos ficarem levemente irritados. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o tema do Reino Unido. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, como já anunciáramos antes, lhe pedir para que fale um pouco sobre aquilo que foi a enormérrima derrota dos trabalhistas nas eleições locais da semana passada, cujo único benefício é não ter apanhado ninguém desprevenido. Sim, e essencialmente digamos, o grande afetado de tudo isto é o próprio Primeiro-Ministro, cuja liderança está, Esperemos que quando este programa for para o ar, ele ainda seja primeiro-ministro, não há certeza disso. quase que podíamos fazer um trocadilho e dizer que quando este programa for para o ar, ele pode ainda não ter ido ao ar. Eh, Portanto, mas hoje passou-se uma coisa extraordinária, nós estamos a gravar este programa na tarde de quarta-feira, e esta tarde de quarta-feira, este momento, é o momento do chamado discurso anual do rei. O discurso anual do rei vale a pena dizer aos nossos espectadores, é um discurso que o governo prepara com o seu programa para o ano. É o programa do governo. O rei aí não mexe, contrariamente àquilo que aconteceu com os discursos nos Estados Unidos, em que o rei colocou lá umas graças que foram aceitas pelo governo. Aqui não. O programa do governo aqui é totalmente escrito pelo governo, sempre. E é, no fundo, o rei diz: o meu governo vai fazer isto, o meu governo vai fazer aquilo. E, portanto, este programa de governo tem a característica extraordinária de hoje de manhã, portanto, estamos a falar na quarta-feira, uh, vários jornais telefonarem para o Palácio e para o Downing Street, para a sede do governo, perguntando se ia haver discurso do rei. Porque, dada a fragilidade do primeiro-ministro e dado que o principal, o Wes Streeting, que é um ministro de Keir Starmer, ter anunciado que ia fazer um challenge, um desafio ao primeiro-ministro, desafiando a liderança, pôs-se na dúvida sobre que Starmer entraria ao lado de Kemi Badenoch no Parlamento ou não.
Isso aconteceu, entraram os dois, sorridentes, como é do estilo, mas isso não significa, portanto, que a crise tenha sido evitada. Há uma tensão grande provocada pelas eleições locais, onde a perda na Inglaterra foi brutal para o Partido Trabalhista, mas também nos resultados catastróficos que o mesmo Partido Trabalhista teve, quer no país de Gales, quer na Escócia. Portanto, Keir Starmer está a ser muito teimoso no sentido de não querer sair, provavelmente procurando, digamos, que as divisões de quem se lhe opõe, as divisões entre si de quem se lhe opõe, o consigam fazer sobreviver. Porquê é que as pessoas querem mudar o líder, vamos ser claros, a meio do mandato? Por uma razão simples. Veja-se o que aconteceu no passado com os conservadores. Os conservadores mudaram de líder, David Cameron passou para Theresa May, Theresa May passou para Boris Johnson. Boris Johnson passou para Liz Truss passou para Rishi Sunak. E porquê? Porque quando um primeiro-ministro, perante uma maioria que tem, que ainda por cima é sólida, era uma grande maioria esta, que era dos trabalhistas, dos conservadores, que era dos trabalhistas, começa a mostrar-se frágil, os deputados ficam em pânico porque provavelmente levados e liderados por um primeiro-ministro deste nível vão perder as próximas eleições. E, portanto, querem arranjar alguém fresco para mostrar uma nova face do partido. É isto que está, neste momento, a acontecer dentro do Partido Trabalhista. Há um grupo de pessoas variados, há gente que é favorável a Turner, que era que é o mayor de Manchester, há quem seja favorável à antiga vice-primeira-ministra, há quem seja favorável agora a West Streeting, e portanto estão a tentar encontrar uma cara que diga assim, esta é a nova face do Partido Trabalhista, ele aí vem. Ora bem, é um pouco bizarro que o rei tenha lido hoje o programa, que é do partido, obviamente, mas que é feito na titularidade de Keir Starmer. E, portanto, Keir Starmer pode amanhã cair e o rei acabou de anunciar um programa que depois, provavelmente, o próximo líder vai deixar cair. Aliás, havia alguém hoje que dizia, em Londres, num comentário, é patético o que se está a passar, quer dizer, é uma coisa um bocadinho quase caricatural o que se está a passar. É complicado, porque os trabalhistas estão, de facto, num grande declínio, sem ideias, sem projeto. Vamos ver estas propostas de Keir Starmer, que são bastante conservadoras, algumas delas têm a ver com as questões de género, outras com as questões de migrações, outras com questões securitárias, outras com a luta contra o antissemitismo, etc., que estão anunciadas pelo rei, pelo discurso do rei. E vamos ver em que medida é que isto dá um fogo novo. Volto a dizer, Starmer está a fazer aquilo que no passado Margaret Thatcher fez em 1990, que é fazer com que os seus inimigos estejam também eles próprios separados. Até que um dia deixaram de o estar e deitaram-na abaixo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Dito isto, não há perspectiva de eleições antecipadas. As eleições estão marcadas com o tempo e por isso mesmo uma mudança seria apenas uma mudança da titularidade do chefe do governo. Eu diria que apesar de tudo, Stammer tem-se mostrado mais resiliente do que parecia, em termos do seu perfil. Além disso, é tido, mesmo pelos seus adversários, como uma expressão anglo-saxónica, a nice guy, um gajo porreiro, por assim se dizer. E, portanto, é isto que Stammer tem sido, mas, apesar de tudo, com uma ineficácia muito grande, particularmente em termos daquilo que é a boa vontade dos eleitores, que claramente estão a abandonar o Partido Trabalhista, dando espaço em particular, àquilo que é uma oposição crescente e ao papel, digamos, de liderança na oposição de Nigel Farage, que está claramente a ir buscar votos, quer a setores trabalhistas descontentes, quer aos conservadores, que estão em declínio também maior. De qualquer maneira, embaixador, segundo tenho presente ainda nos dados, a vitória do Reform UK, do Nigel Farage, não foi tão vincada quanto aquilo que aconteceu em maio do ano passado, quando houve eleições locais. É preciso recordar que as eleições locais não acontecem todas ao mesmo tempo no Reino Unido.
mas nas eleições de maio de 2025 essa vitória foi um pouco mais vincada que agora. Parece-lhe que há alguma coisa a mudar, isto é, há uma proposta na área de esquerda que é protagonizada, já não como acabámos de ver, pelos trabalhistas, mas pelos verdes. Há alguma compensação que está a ser processada à esquerda relativamente à extrema-direita? O que parece haver no Reino Unido é uma contradição entre, por um lado, um sistema que vive do bipartidarismo, e esta partilha e maior fragmentação que tem a ver com a subida dos verdes, que tem a ver com os partidos de natureza regional, quer o SNP, o Partido Nacionalista da Escócia, quer o Clean Império em Ganharam os dois nas eram os dois, respectivas regiões. embora vale a pena dizer que a proposta de Gales não é independentista, é mais de devolution de poderes. A proposta do SNP, dos escoceses, é mais independentista, e o líder escocês outro dia já disse, o primeiro-ministro, na Inglaterra é muito interessante porque a palavra primeiro-ministro escreve-se de duas maneiras. Diz-se para o primeiro-ministro propriamente dito é Prime Minister, para o ministro da Escócia é First Minister. Portanto, o primeiro-ministro, o First Minister da Escócia, já disse que ia falar com o Prime Minister para começar a ver esta coisa outra vez da independência. E, portanto, isso de facto, aí sim atinge o core da monarquia, e aí talvez pudéssemos ver até uma reação, talvez não direta, mas indireta, por parte do rei, que agora, depois do fogacho magnífico que fez nos Estados Unidos, com as suas ironias e com o facto de ter, no fundo, encostado Trump, de certa maneira, à parede com alguma classe, o rei está numa posição simpática, num quadro de uma sociedade bastante dividida. Portanto, o reino não é tão unido como isso, está mais desunido do que ao que parece. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo, nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.